E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wander e na nossa aulinha de matemática de hoje a gente vai estudar um pouco sobre regra de 3 simples, certo? O que seria uma regra de 3? A regra de 3, pessoal, é quando eu tento estabelecer, tento descobrir, tento encontrar, certo? Um determinado valor a partir de 3 outros que eu já conheço. Ok? Daí o nome regra de 3, porque 3 valores serão conhecidos e um desconhecido. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso baseado na ideia de proporção que aprendemos nas aulas anteriores, certo? Então aquele conceito, aquela ideia de razão e proporção, ela vai servir exatamente para eu poder determinar uma regrinha de 3. Ok? Como é que vai funcionar essa regrinha de 3? Não tem jeito melhor do que eu tentar aprender isso através de exemplos. Aí eu coloquei 2 exemplos aqui. Esses exemplos são baseados naquelas ideias de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Se as grandezas são diretamente, tem um jeito de eu fazer. Se as grandezas são inversamente, tem um outro jeito de fazer. Lembrando que, como é que eu percebo se as grandezas são diretamente ou inversamente? Eu vou perceber isso através da interpretação de texto. É aqui que vai falhar a parte matemática e vai se sobressair a parte de língua portuguesa, certo? Não tem para onde correr. Regra de 3, eu só vou saber fazer se eu souber ler e interpretar um texto, ok? Então vamos lá tentar compreender como é que isso aqui vai funcionar. Olha o seguinte exemplo. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 quilos de cana. Pessoal, só com essa leitura eu já consigo identificar quais são as grandezas envolvidas. Certo? Quais são as grandezas envolvidas? É a quantidade de álcool que eu consigo produzir. E a segunda grandeza é a quantidade de cana-de-açúcar que eu tenho para produzir esse álcool. Aí agora a gente vai esquecer os valores que aparecem ali e a gente vai pensar aqui. Olha só, se eu tiver mais cana-de-açúcar, eu vou conseguir produzir mais ou menos álcool. A pergunta deveria ser um pouco óbvia, certo? Se eu tenho mais cana-de-açúcar, eu vou conseguir produzir mais álcool. Se a quantidade de cana-de-açúcar diminuir, eu vou conseguir produzir menos álcool. Quando isso acontece, uma aumenta, a outra aumenta, ou uma diminui, a outra diminui, eu digo que tenho grandezas diretamente proporcionais. Então eu já sei que minha continha aqui vai ser diretamente proporcional. Diretamente proporcional como? Preste atenção. Como é que eu vou armar isso daqui? Eu tenho o quê? Com 6.000 quilos de cana-de-açúcar, eu consigo produzir 500 litros de álcool. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer 2 colunas. Em uma coluna aparece cana-de-açúcar, na outra coluna aparece álcool. Mas a questão perguntou, se eu tiver 15.000 quilos de cana, esses 15.000, você acha que eu vou colocar abaixo dos 6.000 ou abaixo do 500? Eu vou ter que colocar abaixo dos 6.000, porque aqui é que está aparecendo quilos de cana, certo? Então o 15.000 vai aparecer aqui. Por que o 15.000 não veio para cá? Porque aqui é litros de álcool, certo? Passo o traço. O que é que eu vou ter agora? Eu quero saber exatamente quantos litros de álcool vou produzir. Então eu quero saber X. É isso aqui que eu quero saber. Beleza? Vamos continuar. Pessoal, pensa aqui comigo. Eu já percebi que quanto maior a quantidade de cana, olha a minha setinha dizendo que aqui está aumentando. Eu vou ter mais álcool ou menos álcool? Mais álcool. O que é que eu tenho aqui? Diretamente proporcionais. Sempre que você tiver diretamente proporcionais, você vai multiplicar da seguinte maneira, ó. Meio pelos extremos. Ok?
meio pelos extremos. Você vai fazer essa multiplicação cruzada que eu estou fazendo aqui. Dica: antes de você fazer essa multiplicação cruzada, você pode simplificar os valores. Só pode simplificar os valores que estão na mesma coluna. Eu tenho que simplificar aqui? Não tem, porque aqui é x, não tenho que fazer a simplificação. Mas aqui eu posso. Como é que vai ser feita a simplificação nesse caso? Tenho 3 zeros em cima, 3 embaixo, eu corto. Fiquei só com 6 e quem? E 15. Vai fazer diferença no meu resultado? Nenhuma. Beleza? Vou continuar. Fazendo a multiplicação cruzada, ó. 6 vezes x, 6x. É igual 15 vezes quem? Vezes 500. Então, 15 vezes 500. Como é que vai proceder? Resolve essa multiplicação, certo? Vem no cantinho, ó. 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vem 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Então, 6x vai ser igual a 7.500. Tudo isso dividido por quem? Por 6. X vai ser igual a 7.500 dividido por 6. Então, ó, fazendo a divisão de 7.500 por 6, você vai ter exatamente 1.250. Ou seja, com 15.000 litros de cana-de-açúcar, eu consigo produzir 1.250 litros de álcool. Beleza? Então, se eu tenho grandezas diretamente proporcionais, meio pelos extremos e resolvo a minha continha. Posso simplificar? Posso. Só pode simplificar números que estejam na mesma coluna. Beleza? Vamos para o segundo exemplo? No meu segundo exemplo, eu tenho a seguinte situação. Olha só. Eu vou ter o seguinte. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir essas mesmas provas? Antes de eu partir, eu tenho que primeiro fazer o quê? Identificar. Quem são as grandezas presentes nessa questão? Eu tenho número de professores e eu tenho o número de quê? De dias. São duas grandezas que eu tenho. Aí eu vou largar o lápis e vamos tentar interpretar. Pessoal, se eu tiver mais professores para corrigir, você acha que a gente vai corrigir isso em mais ou em menos tempo? Em menos tempo. Eu vou ter mais gente trabalhando na correção. Então o prazo vai ser menor. Certo? Então eu tenho grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Como é que vai funcionar? Funcionar da seguinte maneira. Tenho duas grandezas. Número de professores. Consequentemente, eu tenho duas colunas. Número de professores. E a outra coluna é a quantidade de dias que eu vou ter aqui. Quando eu tenho 5 professores, eu consegui fazer a correção em 12 dias. A questão está me sugerindo agora que eu tenha 30 professores, logo eu tenho que saber em quantos dias, certo? Se eu já percebi que são grandezas inversamente proporcionais, eu não vou multiplicar cruzado, certo? Eu vou multiplicar um pelo que está do lado, ok? Não vai ser mais cruzado. Então, como é que vai funcionar? Eu vou ter 30 vezes x, que dá 30x, 5 vezes 12. Quando eu fizer 5 vezes 12, vou ter 60. 30 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 60 dividido por 30. Consequentemente, x vai ser igual a 2. O que isso significa? Isso significa que quando eu tiver 30 professores para corrigir essas provas, eu vou precisar apenas de 2 dias para poder corrigir tudo. Beleza? Pessoal,
Mostrei um exemplo de grandezas diretamente proporcionais, um exemplo de inversamente proporcionais, para que a gente vá se acostumando, certo? Vamos treinar bastante isso daí, que é para lá na frente a gente poder avançar para a regra de 3 composta, ok? Um abraço e até a próxima. Juízo!